Franco Israel continua a ser negociado em Alvalade, assim como Francisco Tricão, Alexander Bá e Mário Götze cada vez mais perto da luz, e no Futebol Clube do Porto há mais nomes apontados ao radar azul e branco. Tu tens que saber tudo, para isso fica até ao final no vídeo de hoje, deixa o teu like, junta-te à família, o objetivo são os 50 mil até ao final do ano, eu acredito que seja possível com esta família. Sem mais demoras, vamos ao que interessa, vamos aos rumores. Pela Luz estão bem identificados os dois alvos a contratar para a próxima temporada, Mário Götze e Alexander Bá. As negociações pelo médio do PSV e o lateral direito do Slavia conheceram avanços significativos nos últimos dias e os responsáveis benfiquistas acreditam que a dupla já não irá fugir. Relativamente a Bá, o defesa de 24 anos, faltam acertar alguns detalhes, mas o atleta deverá assinar um contrato válido por 5 anos, com as águias a desembolsarem cerca de 8 milhões de euros pelo dinamarquês. Relativamente a Mário Götze, muito contribuiu a vontade do médio continuar a trabalhar com Roger Schmidt, que o levou para o PSV, onde estiveram juntos nas últimas 2 temporadas. Mesmo que as águias estejam na frente para garantir o alemão, a concorrência vinda de Itália, nomeadamente do Milan e da Roma, acabou por atrasar o processo. De qualquer forma, o internacional alemão também está praticamente fechado e deverá ser oficializado até ao decorrer da próxima semana. Bá e Götze estão, assim sendo, bastante perto de se juntarem a Petar Musa e Mihailo Ristic, os 2 primeiros reforços que já foram oficializados pelos encarnados. Por Alvalade, o Sporting está em boa posição para garantir o empréstimo de Francisco Trincão e a delicada situação financeira dos Blaugrana pode ser um aliado dos Leões. Ontem, o vice-presidente do Barcelona, Eduardo Romeu, admitiu que os salários praticados no clube são totalmente desproporcionais e inflacionados, pelo que urge cortar na folha de vencimentos, a começar com os jogadores que não contam para o técnico Xavi, entre eles o português. O Sporting poderá ter então a vida mais facilitada. No outro processo pendente a decorrer em Alvalade, a Juve já negocia com os Leões. Franco Israel está entusiasmado com a possibilidade de rumar ao Sporting, depois de 4 anos em Itália, nos quais evoluiu, mas não alcançou o principal objetivo, a estreia pela equipa principal da velha senhora. Ainda que receptiva a negociar a transferência em definitivo do guarda-redes para Alvalade, a Juventus está ciente do seu potencial, pelo que quer reservar os direitos do uruguaio. A inclusão de uma percentagem elevada de uma futura venda ou opção de recompra estão, por isso, em discussão entre os 2 clubes. Ele, que foi contratado em 2018 ao Nacional do Uruguai por 1,8 milhões de euros, Franco Israel apresenta-se como uma oportunidade de negócio para a SAD, até porque valorizou nos últimos anos, ainda que tapado na hierarquia da baliza por Szczęsny, Perrin ou Pintoglio. A Juve quer mantê-lo no seu radar, algo a que já havia aludido o seu empresário, Pablo Bozelli, em declarações à Rádio Sport 890. É possível que se transfira para o Sporting, mantendo uma ligação à Juventus. Samuel Lino, um dos destaques do último campeonato com as cores gilistas, pode vir a ser reforço do Sporting para a próxima temporada. O extremo brasileiro de 22 anos foi contratado pelo Atlético de Madrid ao Clube de Barcelos a troco de 6 milhões e meio de euros, contudo, dificilmente terá espaço no plantel às ordens de Diego Cholo Simeone. O atleta tem as características desejadas por Amorim, para além de estar perfeitamente identificado com o futebol português e com o país, pelas 3 temporadas passadas ao serviço do Gil Vicente, é um futebolista que usa preferencialmente o pé direito e joga nas 3 posições do ataque, sobretudo do lado esquerdo. No atual plantel, Ruben Amorim tem vários jogadores esquerdinos na frente de ataque, como Marcos Edwards, Nuno Santos, Bruno Tabata e Paulinho, isto sem falar de Francisco Trincão, cuja assistência por parte do Barcelona ainda está a ser negociada. Para o último terço do terreno, Amorim tem neste momento apenas um jogador destro, Pote, que dependendo das mexidas que o mercado impuser, pode ser desviado para o miolo. Caso se concretize, a chegada ao Alvalade de Samuel Lino será sempre por empréstimo, mas este é um processo que se encontra longe de estar fechado. Há interesse, uma avaliação por parte do clube leonino, apenas e tão somente isso. É preciso perceber que os Leões decidiram avançar, como negócio poderá ser consumado se a contento das 3 partes, Sporting, Atlético de Madrid e jogador estejam a favor disso. Caso isso não aconteça, o vice-campeão nacional tentará recrutar um extremo destro. Já no Futebol Clube do Porto há um novo nome apontado ao Dragão. Lincoln faz parte de uma lista de potenciais alvos da SAD azul e branca para este verão.
O criativo do Santa Clara, de 23 anos, agrada aos responsáveis portistas, ainda que o reforço do miolo mais ofensivo não seja propriamente uma prioridade, mas o facto de se tratar de um jogador com características interessantes, alto potencial de crescimento e a entrar no último ano de contrato tornam numa boa oportunidade de negócio para dotar o plantel de Sérgio Conceição de mais e melhores soluções. O nome de Lincoln surgiu na sequência de contactos exploratórios por parte do Santa Clara que visavam a possibilidade dos Dragões cederem jogadores aos açorianos, tendo o Futebol Clube do Porto manifestado aí interesse no brasileiro. No entanto, o processo está ainda a ser avaliado pelas partes e não houve qualquer ou sequer proposta formal apresentada pelos azuis e brancos. O passar das palavras aos atos dependerá naturalmente das condições exigidas pelo Santa Clara para libertar o jogador. Por exemplo, no último verão, à altura em que também foi apontado ao Futebol Clube do Porto, o emblema insular pedia mais de 5 milhões de euros, mas agora é preciso ter em consideração que resta a Lincoln apenas um ano de contrato, podendo a partir de janeiro assinar já a custo zero. Apesar de ter as fichas colocadas no reforço do eixo da defesa, a SAD Portista está naturalmente atenta ao mercado e a boas oportunidades. Lincoln tem vindo a demonstrar ter qualidade acima da média e é visto nos escritórios do Dragão como uma solução para o caso de alguma das perlas, principalmente do meio-campo mais ofensivo, serem atacadas por tubarões europeus. Nos Açores é utilizado como uma espécie de 10, mas já deu boa conta de si a jogar a partir das alas ou até como médio interior. Mais do que isso, é uma importante arma nas bolas paradas, momento do jogo que, como se sabe, Conceição valoriza e muito. O Santa Clara é a segunda experiência de Lincoln fora do Brasil, depois de em 2018 ter estado nos turcos do Rizespor por empréstimo do Grêmio, clube onde deu os primeiros passos, desde o futebol de formação até à estreia como sénior, que aconteceu pela mão de Scolari quando tinha apenas 16 anos. O emblema de Porto Alegre, de resto, ainda acalenta esperanças de vir a lucrar com o criativo, uma vez que mantém 20% do seu passe. Segundo notícias publicadas no Brasil no início deste ano, o Santa Clara terá tentado adquirir a restante percentagem do passe, mas o clube gaúcho recusou a oferta apresentada por confiar na crescente valorização do jogador no mercado internacional. Campeões, bola para vocês. Lincoln era um bom reforço para Sérgio Conceição? Tomás Teves tem empréstimo na sua agenda, ele que está de regresso ao Futebol Clube do Porto para atuar na equipa B, depois de um empréstimo de uma temporada no Reading. Tomás Teves tem uma nova cedência em perspectiva. O lateral direito que em 2019-2020 se estreou na formação principal, após vencer a Youth League, partiu para férias sem indicações concretas, mas a ideia passa mesmo por encontrar colocação num clube que lhe dê hipóteses de competir num escalão mais exigente. Ele que tem contrato com os Dragões até 2024. O Sporting de Braga recusou uma proposta formalmente apresentada pelo Wolfsburg por David Carmo, com a oferta de 12 milhões e meio de euros a ter sido considerada insuficiente pela SAD liderada por António Salvador. O jogador, recorde-se, tem contrato até 2025 com os Guerreiros do Minho e está protegido por uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Em janeiro de 2021, recorde-se, o Braga recusou uma proposta do Liverpool por Carmo, na altura um empréstimo com taxa de 4 milhões e a opção de compra a cifrar-se nos 20 milhões por 80% do passe. Neste mercado, como já demos conta aqui no MTL, David Carmo tem suscitado o interesse de vários clubes europeus e está na lista de alvos, por exemplo, do Manchester United. Ainda pelo Minho e de Braga para o mundo, Leonardo Buta vai rumar ao futebol italiano para representar a Udinese. A informação foi avançada pela imprensa nacional e está em condições de ser confirmada, sendo que a oficialização estará para muito breve. O jovem de 19 anos vai custar aos cofres da formação de Udine cerca de 2 milhões de euros e assina um contrato de longa duração. Apesar das tentativas de renovação por parte da direção bracarense, o jogador preferiu abraçar uma aventura no estrangeiro e encontrar o ex-portimonense Beto, uma das figuras dos Bianconeri. Fechamos as notícias de Braga com a oficialização da contratação de Costinha. A notícia já havia sido avançada aqui no MTL, mas agora é mesmo confirmada pelos bracarenses nas suas plataformas oficiais.
O extremo de apenas 21 anos subiu aos séniores dos Estudantes na temporada finda e deixou uma excelente imagem. 35 jogos, 2 golos e 2 assistências, mesmo com a descida da divisão da Briosa tendo acabado por suscitar interesse de várias equipas. No entanto, os bracarenses adiantaram-se à concorrência. Costinha assina contrato até 2025 e deve integrar numa fase inicial a equipa B dos minhotos, mas com as portas da equipa principal muito abertas. António Oliveira, o novo treinador do Cuiabá Sport Clube. A notícia foi avançada pelo clube do Mato Grosso e confirma assim o regresso do técnico português ao Brasileirão. O filho Tony esteve no comando da equipa B do Benfica, após uma passagem pelo Atlético Paranaense, onde teve 18 vitórias em 36 jogos, e sucede agora a Luís Pintado, ao leme do Cuiabá. No clube, António Oliveira terá ao dispor alguns nomes conhecidos, os avançados Elton, que jogou no Braga em 2011, e André, no Sporting em 2017, são os mais familiares aos portugueses. Cícero Alves vai acompanhar o Torriense na subida à Liga 2 depois de renovar por mais uma temporada com o emblema de Torres Vedras. Rafael Defendi vai manter-se por terras algarvias. Aos 38 anos, o experiente guarda-redes brasileiro renovou o contrato com os Leões de Faro por mais uma temporada e vai dar continuidade à sua experiência no sul do país. O Famalicão renovou com uma das suas maiores promessas. Gustavo Sá prolongou o seu contrato. O médio ofensivo de 17 anos foi uma das figuras dos sub-19 na primeira divisão nacional e está agora vinculado aos famalicenses até 2025. Mas não foi o único. Rui Carreira assinou também contrato profissional, mas com o Vizela até 2026. O central de 18 anos, que representa o clube vizelense desde 2021, participou em 26 jogos no escalão de júniores e registou um golo. Álvaro Pacheco vai poder contar com a jovem promessa na próxima temporada, que começou a sua formação no grupo desportivo Os Nazarenos e esteve quase 10 anos na Academia de Alcochete antes de ir para Vizela. E fechamos com a notícia de que Aurélio Buta foi oficializado como reforço do Eintracht Frankfurt. O lateral de 25 anos deixa o Royal Antwerp em fim de contrato, rejeitou as propostas de renovação e assinou por 4 épocas com os alemães. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.